são as figuras de linguagem? Estratégias para conseguir efeito na interpretação do texto e atenção do autor. Porque nós podemos dizer as coisas de diversas formas diferentes, gerando efeitos de sentido. Ou seja, podemos dizer as coisas de uma forma diferente e uma forma que eu também posso chamar de criativa. É para isso que existem as figuras de linguagem. Elas são um recurso expressivo da língua portuguesa, né? Para gerar a atenção, para repetir alguma coisa e você prestar atenção, para gerar aquilo que a gente faz uma repetição e você fixa o ponto aonde eu quero, tudo bem? Para gerar um efeito cômico, para que você realmente preste atenção e eu use a língua na sua extrema função semântica. O que é isso, professora? Tá falando elegante, tá falando bonito. Ou seja, eu consiga explorar o nosso idioma em tudo que ele pode nos oferecer de significação. Eu posso utilizar a palavra de diversas formas diferentes, eu posso utilizar as frases e gerar efeitos de sentidos diferentes por meio das figuras de linguagem. Nós temos as figuras de linguagem que trabalham com a parte do som, a assonância, a literação, paranomase. Então são todas figuras de linguagem que brincam bastante com a parte sonora das palavras. Nós temos as figuras de linguagem, que são os nossos materiais de estudos dessa aula, né? Que são as figuras de construção ou sintaxe. E nós temos também as figuras de pensamento semântica, que vão trabalhar também a significação das palavras, beleza? E vamos começar com o mais básico de todos, a metáfora. Gente, metáfora, normalmente a gente aprende a metáfora assim, ó. Ela é uma rosa. Às vezes, não, ela não pode ser uma rosa, então isso é uma metáfora. Né? Normalmente isso acontece com frequência. Mas, claro, isso é óbvio, ela é uma rosa, ele é um príncipe. Ui, que bruxa! A gente sabe que isso são elementos metafóricos, porque a metáfora ela é uma figura de linguagem que usa uma substituição direta de elementos que se aproximam. Se eu quero dizer que ela é uma rosa, eu quero dizer que ela é bonita como uma rosa. Agora, se eu utilizasse esse como uma rosa, eu estaria fazendo uma comparação. Metáfora e comparação às vezes se confundem entre si. A metáfora é sempre direta. A comparação utiliza conectivos. Então, ele age como um príncipe. Ela é tão má quanto uma bruxa. Esses são elementos de comparação. Né? Então, a gente tem que ter essa noção de que a metáfora é uma comparação direta. E a comparação em si se utiliza de conectivos tais como quanto, como, igual, tanto quanto, tanto que. Então a gente vê esses elementos sendo utilizados na comparação. A metáfora, ela não vai ser só uma coisa às vezes tão simples assim. Na história da nossa literatura, da nossa música, a gente vê os artistas utilizando elementos muito maiores do que uma frase. Frases inteiras, trechos inteiros, que é dizer uma coisa, mas só utilizando representações. Tem aí exemplos clássicos da nossa música, como é o caso de Cálice, do Chico Buarque de Holanda. Fica a dica para estudar, escutar. A gente tem algumas definições. Tem aquela definição clássica do Luís de Camões, que ele diz que o amor é fogo que arde sem se ver. Isso é uma metáfora sobre o amor. Né? Então, esses elementos são elementos metafóricos que a gente consegue identificar na literatura, que é bastante comum, principalmente na poesia. E aí uma coisa da metáfora que a gente tem que se ligar, que são as alegorias. A alegoria, na verdade, é uma grande metáfora, né? Porque é a seguinte, eu vou construir toda uma história baseado em fatos bastante fictícios que representam uma realidade. A alegoria, em geral, é uma grande metáfora utilizada para fazer críticas, para desenvolver sentimentos que não podem ser tão colocados, tão expostos. Né? E é óbvio também, é um artifício do escritor para mostrar a sua capacidade de desenvolvimento criativo. Então, a alegoria ela é uma grande representação de uma realidade. E para a gente ter um exemplo de como funciona uma alegoria, é só pensar no carnaval, porque quando a gente vê tipo aqueles desfiles e tal, tem os carros alegóricos. A gente vê os caras representando uma prisão, não é uma prisão real,
Eles estão fazendo a alegoria, a leitura deles de uma prisão em cima de um carro, ou de um gavião, ou de uma águia, né? Então, a alegoria é uma grande representação de algo que está sendo metaforizado, mas em proporções muito maiores do que uma simples frase ou um simples parágrafo. A gente não pode esquecer que a alegoria e a metáfora estão misturadas em si como elementos de figuras. Uma outra figura de linguagem que é muito usada e que aí eu costumo dizer que até serve para mim, as minhas maneiras de falar, que é a hipérbole, que é o exagero. Quantas vezes a gente não escuta aquelas frases, meu Deus, eu tô morrendo de sono. É um exagero, é uma utilização da linguagem de uma forma que extrapola a realidade, que serve para vários elementos e serve às vezes para aumentar a dramaticidade de uma situação. Então a hipérbole ajuda nesse sentido. A outra que a gente vai falar é a metonímia. Ela é um pouquinho mais complexa, mas vamos pensar assim. A metonímia, ela pega uma parte pelo todo e ela é subdividida em vários elementos. Um deles é muito comum, nós usamos eles o tempo todo, que é, por exemplo, vou tomar um copo d'água, ou então vou comer um prato de comida, ou vou tomar uma xícara de café. Isso são metonímias. Por quê? Porque tecnicamente assim eu espero que ninguém vá comer o prato. A gente come a comida que está no prato. Então a gente pega o recipiente para falar do que tem dentro dele. Isso é um tipo de metonímia. Ou então o autor pela obra. Eu vou ler Machado de Assis. Você vai ler a obra do Machado de Assis. Você não vai ler o Machado. É igual dizer, vou ler Clarice Lispector. A gente vai ler a obra da Clarice. Então a metonímia presente aqui é o autor pela obra. Isso serve para o cinema também, quando eu digo, vou assistir um Tarantino. O Tarantino tá lá, tomando o uísque dele, em outros cantos, tu não vai assistir o Tarantino, tu vai assistir a um filme do Tarantino. Então, esse autor pela obra serve para vários elementos artísticos. Então, a metonímia tem esses elementos, que outro que a gente utiliza o dia inteiro é a marca pelo produto. Quantas vezes a gente já não fala, tipo, o clássico, eu preciso de um band-aid porque eu me machuquei. Nem sempre tem um band-aid, até porque o band-aid é mais caro. A gente vai ter curativos que a gente coloca lá, mas a gente conhece pela marca Band-Aid. Dá igual com o Xerox. É fotocópia? Xerox é uma marca. Outra figura muito interessante e que é extremamente usual no nosso cotidiano é a catacrese. Porque a gente dá nome para coisas que a gente não sabe o nome, e nem tem o nome, na verdade. Vamos pensar assim, qual é o outro nome que não braço do sofá? Alguém sabe? Eu não. Acho que ninguém sabe. Braço do sofá. Não é isso, não tem um nome técnico, científico para isso, não tem um nome, material para braço. Não, todo mundo chama de braço do sofá. Isso é uma catacrese. Eu dou uma proximidade estética para aquilo e coloco um nome que pega, que vira um nome geral, que vira um nome que todo mundo utiliza. Igual o pé da cadeira, pé da mesa. São catacreses. Nossa, mas eu uso isso o tempo inteiro, não quer dizer que eu uso figuras de linguagem toda hora. Em qualquer momento a gente usa figuras de linguagem, não é só na literatura. Então a catacrese é uma coisa muito comum no nosso uso linguístico, na nossa linguagem. Outra coisa que é muito bonita, muito mesmo assim, é a sinestesia. A sinestesia é uma figura de linguagem que mistura os sentidos. Então a gente vê assim, um poeta que fala sobre o gosto de alguma coisa, que de repente, quando ele descreve essa coisa, ele remete ao cheiro. Muitas vezes o toque de alguma coisa que o escritor está falando vai lembrar algo visual para ele, né? Ou coisas que eu escuto e que me lembram o sabor de algo. Por quê? Porque a sinestesia fala sobre as experiências dos nossos sentidos. Existe um poeta brasileiro, catarinense, maravilhoso, que chama Cruz de Souza, um poeta simbolista, que fala bastante disso, que aborda bastante essa ideia da mistura dos sentidos. E a gente tem essa vivência no nosso dia a dia. Muitas vezes o cheiro de algo nos lembra alguém, que vai trazer uma memória, né, de uma imagem bonita, de algo que a gente já experienciou. E isso tem o nome e é sinestesia. Para a gente pensar depois, tem a questão do eufemismo e do disfemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem de pessoas legais.
né? Você olha pra uma pessoa e pensa, nossa, você tá vestido muito mal. Você não vai dizer isso pra pessoa, por favor, seja uma pessoa legal. Você não vai dizer, ai, isso é horroroso. Você vai dizer, ai, de repente eu podia trocar essa blusa pra ficar mais legal, né? Ou então tem aquelas clássicas do eufemismo, que é, ai, a pessoa passou dessa para melhor. Né? Então o que é o eufemismo? Eu abrando uma informação. Eu passo a informação de uma forma mais leve para evitar grandes impactos, grandes incômodos. Agora, tem as pessoas horrorosas, né, que usam os disfemismos, que em vez de eu dizer assim, ai, que essa pessoa passou dessa para melhor, eu vou dizer, ai, tá apodrecendo, sai já nesse caixão, coisa horrorosa, passa a passagem logo. A elipse faz parte dessas figuras de linguagem de construção, sintáticas. A gente vai ver um exemplo aqui, você vai ver que é bem fácil, ok? Bom, elipse basicamente é você emitir um termo dentro da escrita, você omite normalmente um verbo, uma palavrinha significativa, você tira dali, mas você sabe que aquela palavra existe ali. Mas você não precisa colocar, e normalmente você utiliza a vírgula para omitir esse termo. Olha só o exemplo. À direita da estrada, sol. À esquerda, chuva. Perceba que eu utilizei vírgula aqui e aqui. E quando eu utilizo a vírgula, eu omito uma palavrinha. Você sabe qual é a palavra que eu omiti? Ó, à direita da estrada, sol. À esquerda, chuva. Basicamente, se eu fosse escrever sem elipse, eu ia colocar assim, ó. À direita da estrada estava, ó, o sol. À esquerda estava a chuva. Então, o que é elipse? É eu omitir um termo, colocando a vírgula, na maioria dos casos, para quê? Para dar mais expressividade na estrutura. Neste caso, eu utilizei o quê? A vírgula em vez de estava. Eu omiti a palavrinha estava aqui nas duas situações, antes do sol e antes de chuva. Neste caso, eu tenho uma elipse, que é omissão de um termo dentro de uma estrutura. Por isso que é uma figura sintática de construção, porque a elipse ela se constrói, ela se dá quando eu tiro um elemento dentro de uma estrutura sintática. Beleza? Então, elipse. Uma dica, não confunda elipse com zeugma. A próxima figura de linguagem vai ser o zeugma. Muitas pessoas acabam confundindo esses dois elementos porque são parecidos, mas eu vou dar detalhes da diferença entre elipse e zeugma. Na elipse, a gente omite um termo para dar mais expressividade na estrutura. No zeugma, a gente também omite um termo. Normalmente é um verbo ou uma locução verbal. Só que o zeugma, a gente vai omitir um termo que já foi dito antes. Presta atenção. No zeugma, a gente omite um termo que já foi dito antes. Na elipse, não. Então, olha só o exemplo. De zeugma. Nem eu o ouvi, nem ele a mim. Nessa estrutura tem um zeugma. Por quê? Porque eu omiti o verbo ouvir aqui conjugado. Ó, nem eu o ouvi, nem ele ouviu a mim. Então, eu elimino a palavrinha aqui, ó. Ouviu, ó. Ouviu. Eu elimino. Por quê? Porque eu já disse antes na primeira oração aqui. Então, basicamente, para dar mais expressividade, uma figura de construção e não ficar repetitivo, né, não repetir o verbo novamente, eu utilizo o zeugma. Então, eu elimino o segundo verbo. Hipérbato. O que é o hipérbato? Olha só. Como é que você vai identificar o hipérbato dentro de uma frase, dentro de uma oração? É basicamente quando você tem os elementos da oração, eles estão, vamos dizer assim, na ordem indireta. Eles não estão na ordem natural direta. Sujeito, verbo, complemento. Basicamente, o autor, para dar mais expressividade ou para manter a rima em poemas, né, às vezes ele faz a inversão dos termos. Ou seja, joga o predicado para frente ou complemento primeiro para depois jogar o sujeito. Isso é o quê? Hipérbato. Por isso que é uma figura de sintaxe. Mexe ali com a construção do texto, da oração. Então, olha só o exemplo. Viajaram cansados os pescadores de ilusão. Ó, aí eu pergunto, quem viajou cansado? Quem viajou? Cansado, ó, os pescadores de ilusão. Então, pescadores de ilusão é o sujeito. Aqui, a gente tem um termo que foi para antes do sujeito. Neste caso, houve a inversão natural dos termos. Se a gente for colocar na ordem direta, acabar com o hipérbato, como é que vai ficar essa estrutura? Vai ficar assim, ó. Os pescadores, né?
de ilusão, que é o nosso sujeito. Aqui a gente tem o núcleo do sujeito. Os pescadores de ilusão viajaram cansados. Ponto. Aqui é a ordem natural dos termos. Sujeito, verbo, complemento. Então, eu acabei neste caso aqui, ó, com o hipérbito. Aqui o autor construiu o hipérbito para quê? Para dar mais expressividade. Às vezes ele quer manter ali a sonoridade, ou enfim. Isso é um recurso de construção. É uma figura sintática. Você inverter os termos dentro da oração, bem tranquilo. Pleonasmo, basicamente, é repetição de um termo sem a necessidade de repetir. Olha só o exemplo, bem fácil. Choramos um choro sentido, mas nos refizemos logo. Perceba aqui que o autor utiliza, ó, choramos um choro. Bom, se você chora, basicamente você vai chorar um choro. Então, não tinha necessidade de colocar aqui, ó, choro. Beleza? Mas para dar mais expressividade na construção, ele repete o termo. Ou seja, a gente tem que evitar subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro, chorar um choro. Primeiro vamos fazer essa questãozinha aqui, ó. Na manha, ó, para você ver como é que cai para você. Banca Vunesp. Veja aí, galera, ó. A tarde é uma tartaruga, ó. Eu tô comparando a tarde com uma tartaruga. É comparação, Álvaro. Gente, se fosse a tarde é como uma tartaruga, se fosse assim, a tarde é parecida com uma tartaruga, seria comparação. Aqui eu tô falando que a tarde é uma tartaruga. Tá fácil, hein, galera? Certo? A tarde é uma tartaruga. É uma comparação entre dois termos, né? Mas vamos lá. Já dei spoiler pra vocês, ó. Ó, a tarde é uma tartaruga com o casco empoeirado, ó, tartaruga com o casco empoeirado, arrastar-se penosamente, as sombras foram esconder-se debaixo da barriga dos cavalos, ó. Tudo parece uma infinita quarentena. Tem um monte de figura de linguagem aí, né, galera? Tem um monte, hein? Tem um monte aí, hein? Tá? Mas está marcado exatamente meio-dia nos olhos dos gatos. Mário Kim. Que lindo. Mas eles querem o quê? Nessa passagem, ó. A tartaruga... Não. A tarde é uma tartaruga com o casco empoeirado. Qual é a figura presente aí? Gente, metáfora. Isso é uma metáfora, certo, gente? Associando-se à tarde à ideia de lentidão. Quando fala assim, a tarde é uma tartaruga. Claro que a tarde não é uma tartaruga, né, gente? Eu estou associando a tartaruga com a ideia de lentidão. Quer dizer que a tarde ela passa lentamente. Isso é metáfora, galera. Aí tá, sinestesia, Álvaro, sinestesia. Gente, sensações para descrever a... Sensações, olfato, paladar, sinestesia é isso. Letra C, catacrese. Catacrese. Configurando-se a morosidade da tartaruga com a ideia cristalina. Nossa, nada a ver, né? O que é a catacrese mesmo, Álvaro? O braço da cadeira, né? A asa da xícara, o nariz do avião, né? Eufemismo. Letra D, ó. Eufemismo. Abrandando-se o sentido, ó, da ideia. O eufemismo, o que é mesmo? O eufemismo, Álvaro? É aquela suavidade de discurso para não soar grosseiro, né? Também não. E a metonímia. Metonímia. Substituindo-se a ideia de vagarosidade por tartaruga. Galera, você já vê aí que é uma metáfora. A noite é uma criança. Isso é uma metáfora, galera. A noite é uma criança, certo? A noite é uma criança. O Álvaro é um gato. Isso é uma metáfora? O Álvaro é um gato. Gente, o Álvaro é um gato. É uma metáfora verdadeira, mas é uma metáfora. Certo, galera? Pois é. Vocês podem falar, o Álvaro é um burro. Também. Metáfora. Certo, galera? Perfeito. Então, metáfora é uma figura de linguagem comparando duas ideias. Muito bem, galera. Alternativa correta, letra A. Questãozinha número 2 da Consuplan. Não importa a banca, viu, gente? Se você ficar bom mesmo, em figura de linguagem, você acerta qualquer uma, hein? Ó, vem cá. Consuplan. A metonímia, é legal que tem banca que dá spoiler, né? Então, a metonímia é uma figura de linguagem na qual um termo é substituído por outro. Metonímia você substitui, né? Tá.
E o texto apresenta um exemplo desse fenômeno, né? Nessa frase, ó, concreto, está lá no Celso Cunha. Está lá no Celso Cunha o substantivo que designa um ser propriamente dito. Ah, tá lá no Celso Cunha, hein? Gente, não tá no Celso Cunha, coitado do Celso Cunha. Tá na gramática. Celso Cunha é um gramático, gente. Eu sigo o Celso Cunha. Quer dizer, eu não sigo o Celso Cunha, percebeu, galera? Eu sigo o quê? A obra dele. Eu pego a gramática do Celso Cunha e passo aqui para vocês. Então, ó, Celso Cunha é um gramático. Então, concreto, está lá no Celso Cunha? Não. Está na gramática que o Celso Cunha escreveu. Então, está falando o seguinte, é correto afirmar que no trecho sublinhado do fragmento ocorre a substituição do quê, galera? Já está falando que é metonímia, né? Será que é a parte pelo todo? O autor pela obra? O singular pelo plural? O continente pelo conteúdo? O que é continente pelo conteúdo mesmo, Álvaro? Continente pelo conteúdo é o seguinte, eu comi 2 pratos de canjica. Eu não comi o prato, percebeu, galera? O prato é o continente, né? Eu comi a canjica que estava lá. Essa é o continente pelo conteúdo. Ah, a parte pelo todo. O que é a parte pelo todo, né? Parte pelo todo. Aqueles olhos me observavam. Aqueles olhos me observavam atrás da cortina. Vai, por exemplo. Não eram os olhos que me observavam, era uma pessoa. Certo, galera? Essa é a parte, porque os olhos é a parte da pessoa, né? Ah, o churrasco ficou R$10 por cabeça. Não são R$10 por cabeça. São R$10 por pessoa. É a parte pelo todo. Singular pelo plural? Não, gente. É o autor pela obra, né? Certo, galera? Autor pela obra. Simples assim, né, galera? Eu tenho um Machado de Assis na minha estante. Não, eu não tenho Machado de Assis na minha estante. O Machado de Assis, ele morreu. Não sei onde ele está agora. Ele não vai estar lá na minha estante. A obra dele, eu tenho um livro dele. E aí, está lá no Celso Cunha, ou seja, está lá no livro do Celso Cunha, na gramática do Celso Cunha. Então essa metonímia é o autor pela obra. Legal, né? Não tem como errar, galera. Vamos fazer a questãozinha número 3? Banca Fumar, que se liga. Veja aí, ó. Figuras de linguagem são recursos utilizados normalmente para tomar... Aí eles dão uma... Aí você fica cansado de ver essa palhaçada aqui, né? Bom, a hora que você lê figuras de linguagem, já sabe o que está pedindo, né, gente? Ah, são recursos utilizados normalmente para tornar mais expressivo o que queremos dizer. Figura de linguagem. As mais comuns são a metáfora, realmente, e a metonímia. Metáfora é a mais comum mesmo, tá, galera? E a metonímia também, porque tem vários tipos de metonímia. Então, vamos lá. Analise as frases abaixo indicando metáfora vai ser número 1, falou, galera? E número 2 é a metonímia. Vamos nessa? Vamos lá. A Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia é o pulmão do mundo. Eu estou comparando a Amazônia com um pulmão. Metáfora. Sabe, pessoal? Essa é uma metáfora, né? Então aqui eu vou colocar o quê, galera? Metáfora. Número 1, né? Já não serve a letra C, certo, galera? E não serve a letra D. Então, já sei que a primeira... A Amazônia é o pulmão. Eu estou comparando a Amazônia e estou imaginando que o mundo tem um pulmão, né? Tudo bem. Metáfora, né? Agora vem cá. O marido relata ter bebido apenas 2 copos de leite. Ah, matou. Ele não bebeu o copo, né, galera? Ele bebeu o quê? O leite que estava dentro do copo. Que metonímia é essa, Álvaro? Ele não bebeu o copo, ele bebeu o leite que estava dentro do copo. Então, 2 copos de leite, ele não bebeu 2 copos de leite, ele bebeu o leite que estava dentro de 2 copos. Então, essa é uma metonímia, né? Que é o continente pelo conteúdo. Número 2. Então, eu já mato aqui, né? Ó. Já mato aqui, né, galera? Ó, é uma questão relativamente fácil, né? Mas vamos lá, já que estamos aqui, ó. O suspeito resolveu quebrar o silêncio, tá vendo? Isso é uma metáfora, viu, galera? O silêncio vai lá e quebra. Tá vendo? Quebrar o silêncio. É uma metáfora. Aliás, gente, quando eu tô na dúvida, eu vou na metáfora.
Minha metáfora não é mais comum? Eu vou na metáfora, tá vendo? É uma metáfora eu falando isso, ó. Ah, quer saber? Eu vou lá na metáfora. A metáfora tá lá, eu vou lá, ó. Vou lá na metáfora também, é uma metáfora. Então, número 1. E aqui, galera, a mulher alega que tem 5 bocas para alimentar. Boca é o quê? É a parte pelo todo. Ela não tem 5 bocas para alimentar, tem 5 pessoas. Tá vendo? É a parte pelo todo. Só alegria na casa do pobre, né, galera? Só alegria na casa do pobre, galera. A alternativa correta é letra B de bola. Legal, né? Ai. Aí vamos fazer uma da Banca FGV, se liga. Ó, observe esse fragmento do mesmo texto de Machado. Aí vamos observar o fragmento, vai. Que fragmento tem aqui, Álvaro? Vamos lá. Ó, meses depois fui para o seminário de São José. Se eu pudesse contar as lágrimas, ó, vou contar as lágrimas, né? Que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que... Putz, grila. Ó, se eu pudesse contar as... Ó, você vê aqui, ó. Que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Caraca, bicho, é lágrima pra caramba, hein? Há nisto alguma exageração, mas é bom sempre... Ah, exagero, gente. Exagero. É só alegria, galera. Só alegria. Exagero é o quê, Álvaro? É uma hipérbole, né, galera? Exagerou? É hipérbole, né, meu? Hipérbole, gente. Caramba, eu já derrubei isso aqui umas 500 vezes hoje. Tá vendo? É uma hipérbole. Perceberam, galera? Hipérbole é um exagero. Ah, você leu lá a palavra exagero? Pronto. Ó, a banca já te deu a ideia, já, galera. Ó, se eu pudesse contar... Eu somaria... Imagina. É um exagero intencional. Certo, galera? Álvaro, quantos anos você tem? Eu falo todos. Quantos anos? Tenho todos. Tenho todos. Ó, 10 mil anos atrás. Exagero, né, galera? Hipérbole. Legal, né, galera? Vamos fazer assim também, Banca FGV. Se liga. Ó, nas opções a seguir, a indicação de uma figura de linguagem. Opa, a hora que eu li isso aqui, ó, já... Opa, figura de linguagem, vamos lá, né? Com o exemplo correspondente. Assinale a opção que a indicação está correta. Vamos lá, galera. Personificação. Álvaro, o que é prosopopeia? Quando você dá características humanas a seres inanimados ou animais, né? Por mim, teria evitado casar e até mesmo com a sabedoria, caso ela me quisesse. Matou, mano. Peraí. Ó, por mim, teria evitado casar até mesmo com a sabedoria, caso ela, a sabedoria, me quisesse. Eu tô dando o quê? Então, se a sabedoria quisesse casar comigo, né? Eu teria evitado até mesmo casar com ela. Ela quem? A sabedoria. Se ela me quisesse, a sabedoria. Ah, matou, galera. Eu tô dando o quê? Eu tô dando características humanas a palavra sabedoria, que é um substantivo abstrato, né? Acabou. Matei já. Álvaro, por que não é antítese, letra B? Vem cá. Antítese, galera, você sabe que são dois opostos numa mesma frase, né? Então, ó, a esposa diligente é a coroa do seu marido. A que lhe causa problemas é o câncer dos seus ossos. Isso aqui é uma metáfora, galera. Vem cá, ó. A esposa diligente, ó, esposa é a coroa. Isso é metáfora. A que lhe causa problemas, aquela que lhe causa problema é o câncer dos seus ossos. Metáfora isso aí, galera. Isso não é antítese. Não tem nada, não tem nenhum oposto aí, né? Antítese, galera. Eufemismo, letra C, deixa eu ver. O marido nunca deve ser o primeiro a pegar no sono. Pegar no sono. O sono tá lá, eu vou lá e pego no sono. Não, isso não é eufemismo, galera. Pegar no sono. Então, assim, ó, o sono tá lá, eu vou lá e pego nele. Isso não é eufemismo, galera. Ah, isso é o quê? Isso é metáfora também. Pegar no sono. É, metáfora. Metáfora, galera. Na dúvida é metáfora. Paradoxo, letra D. Paradoxo são termos, ó. Paradoxo são pensamentos contraditórios, hein? Vamos lá, hein? Estou para realizar minha última viagem, um grande salto no escuro. Viagem, salto no escuro. Um salto no escuro. Metáfora, galera. Metáfora, certo? Eu tô
Tô comparando a viagem, ó, um salto no escuro. Quer dizer, eu não sei para onde eu vou. Isso é metáfora. Mas não é paradoxo, não. Não tem nenhum pensamento contraditório aí. E a hipérbole? Você já sabe que a hipérbole é o quê? É um exagero, né, galera? O infinito é uma esfera infinita. Ué, mas tá exagerando? Não, ó, infinito é infinito, claro, né? Então não tem exagero aí. Infinito é infinito mesmo, gente. É uma esfera infinita, né? Cujo centro está em toda parte. É infinito. E a circunferência em nenhum lugar. É infinito. Não caiam nessa, hein, galera? Aqui não tem exagero nenhum, hein? Infinito é uma esfera infinita, óbvio. Então, assim, se é infinito, não tem fim. Vamos ficar com a... galera, tá personificando a sabedoria? Questãozinha de número 6, se liga. Antítese é o quê? Você pega dois sentidos opostos na mesma frase. Simples assim, galera. Ó, água mole em pedra dura. Pronto, aqui eu já tenho uma antítese, galera. Ó, mole e dura. Tanto bate até que fura. Mole, dura. Antônimos, certo, pessoal? Eu já tenho uma antítese aí. Ó, o que o berço dá, a cova tira. Dá e tira. Pronto, pessoal. Você já tem aí uma antítese, tá vendo? A antítese, ela não é bem... Ela é uma figura de linguagem, claro, né? Mas ela não é absurda, viu, galera? Por exemplo, ó, fala assim, ó. Galera, trabalho... Eu, tá? Trabalho noite e dia. Trabalho noite e dia. Pronto, aqui eu tenho uma antítese, ó. Noite e dia. Tá vendo? Trabalho noite e dia. Não é uma coisa absurda, tá vendo? Trabalho noite e dia. Ó. Ele prefere o escuro. Ó, ele prefere o escuro, certo? Ponto e vírgula. Eu, o claro. Ó, eu já tenho uma antítese aqui, tá vendo, galera? Ó. Então, assim, escuro e claro, ó. Ele prefere o escuro. Ponto e vírgula. Eu, vírgula, o claro. Ele prefere o escuro, eu prefiro o claro. Antítese. Nada de absurdo, hein, galera? São só dois sentidos opostos numa frase. Agora, o paradoxo. Tem gente que confunde antítese com paradoxo. Cuidado. A antítese nada mais é do que dois termos contrários numa frase. O paradoxo, galera, também tem sentidos opostos. Também usa sentidos opostos. Mas, enquanto a antítese consiste só no mero uso dos termos opostos, a antítese é só o mero uso dos termos. O paradoxo, ele cria uma ideia contraditória. Então, o paradoxo é a mesma coisa que chamar de contradição. É uma contradição, gente. O paradoxo, eu vou por aqui, ó, pensamento contraditório. É o pensamento contraditório. Tem que estar bem claro para vocês que antíteses são só dois opostos numa frase, hein, galera? O paradoxo vai além, é um pensamento é uma contradição. Por exemplo, ó, ele sabia ser inocente ou malicioso quando necessário. Isso é antítese, porque ó, ele sabia ser inocente ou malicioso. Tudo bem, ó, tá vendo? Ou uma coisa ou outra, quando necessário. Isso é só antítese. Porque faz sentido, ó. Ele sabia ser inocente ou malicioso quando necessário. Quer dizer, quando era necessário, ele sabia ser inocente. Quando era necessário, ele sabia ser malicioso. Não tem nada de absurdo, né, galera? Agora vem cá. Havia uma inocência maliciosa em seu olhar. Uma inocência maliciosa. Tá vendo? Havia uma inocência maliciosa em seu olhar. Olha que legal, galera. Até um cego consegue enxergar isso. Até um cego consegue enxergar isso. Tá vendo? Cego enxergar. Tá vendo? Pensamento contraditório. Perceberam, galera? Meu, ele é até rico de tão pobre que ele é. Ele chega a ser rico de pobreza. Olha, ele chega a ser rico de pobreza. É o pensamento contraditório. Não é apenas uma mera antonímia. É o pensamento que é contraditório. Legal, né, galera?